Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a parte 2 aí da nossa aula sobre a lei de interceptação telefônica e nós vamos dar continuidade na parte de sigilo de dados telefônicos, que também é uma parte bem interessante, tá? Como a prof falou, né? A prof sempre comenta aqui nos vídeos, a prof não gosta de fazer vídeos aí muito longos, né? Aí no máximo aí 20 minutos, né? Porque senão fica muito cansativo, aí fica muito maçante, né? Então a prof não gosta muito aí, tá, pessoal? Então assim, ó, como a prof prometeu, tá? Vamos dar continuidade aí, tá? E hoje a gente termina a lei de interceptação telefônica e vamos dar sequência nos crimes em espécie. Beleza? Gente, vamos lá. Quebra de sigilo de dados telefônicos, tá? Gente, o que são os dados telefônicos? A interceptação telefônica, ela trata diretamente da comunicação, da fala, tá? Você quer solicitar, você quer saber do que o pessoal está falando, você quer saber do que eles estão conversando. Aqui não. Aqui você quer saber os dados. Aqui você quer saber nome, no nome de quem está cadastrado. Aqui você quer saber os horários que a pessoa ligou. Aqui você quer saber quando que aquele número foi cadastrado, em que data. Esses tipos de informações que você quer saber, tá? E aí, esses dados telefônicos, eles necessitam de autorização? Sim, necessita de autorização, tá? Existem algumas hipóteses aí, algumas exceções em leis, de alguns crimes aí, algumas situações que a prof não vai trazer aqui em questão para não confundir, que não tem o porquê, tá? Que tem algumas exceçõezinhas aí que quando a autoridade policial chegar no local tem que fornecer, tá? Mas assim, sempre lembre que necessita de autorização judicial, tá? Vamos continuar. Gente, vamos para uma situação em que não é válida a interceptação telefônica pelo STF. O que o STF entende como não sendo válida a interceptação telefônica, tá? Quando for realizada sem a prévia autorização judicial, ainda que após a interceptação haja autorização dos interlocutores para que seja moldada dentro de uma escuta telefônica e utilizada como prova no processo. Então, assim, por exemplo, né? Vai lá, o policial faz todo aquele negócio, né, não pede autorização, faz a moda MDC. A gente chama moda do caralho, desculpa a palavra aí, é uma moda do caralho, vai sem autorização, sem nada, consegue todas as provas, tudo, e aí, mas não foi pedida autorização, não, mas vamos atrás agora. Agora vamos atrás, vamos conseguir a prova lá, vamos conseguir a autorização. Ah, não, mas agora eu consegui a autorização. Não. Depois que tu já fez tudo, não adianta conseguir autorização. Não é válida a interceptação. Você tinha que ter solicitado antes de ter feito. Então, assim, não é válida pelo STF. Belezinha? Aqui está uma situação, tá, gente? Vamos para o WhatsApp, tá? Gente, situação do preso, tá? A pessoa tá presa, tá? Tá presa lá na cadeia, tá cumprindo pena, tá? Pode o agente penitenciário ou o policial ir lá pegar o celular da pessoa e mexer no WhatsApp e ter acesso às conversas dela? Não, não pode, tá? Sem autorização judicial, não pode. Essa situação se aplica ao flagrante delito? A mesma coisa, tá? Nem em flagrante delito, tá? Então, assim, ó, por exemplo, a pessoa foi pega em flagrante agora ali por tráfico de drogas. Posso pegar o celular dela e mexer no celular? Posso pegar o celular dela e mexer no WhatsApp? Não, não posso, tá? Sem autorização judicial, as provas que forem obtidas vão ser nulas, tá?
E-mail, gente. As provas obtidas por e-mail, né? Aquelas conversas obtidas por e-mail, elas vão se equiparar às correspondências e aos dados, tá? Então, todas essas provas obtidas por e-mail, como elas se equiparam, se protege, tá? Então, precisa de autorização judicial, tá? Ou a autorização da pessoa. Então, quando você utilizar qualquer informação de algum e-mail, tá? Ou você acessar o e-mail da pessoa, se entende por sigilo de correspondência ou sigilo de dados. Beleza, gente? Vamos lá. E-mail corporativo. Como é que funciona com o e-mail corporativo, tá? Gente, quando o e-mail, quando aquela comunicação eletrônica, né, aquele e-mail, ele é fornecido pela própria empresa para fins estritamente profissionais, dessa forma, o empregador, ele tem essa incumbência, ele já tem contratualmente que ele pode monitorar e rastrear a atividade do empregado no trabalho, tá? Então, esse é o entendimento do TST. Então, por esse motivo, se, por exemplo, for pego alguma situação, alguma atividade criminosa ali, aquela prova vai ser lícita, tá? Até porque esse empregador, aquele e-mail, ele pode ter acesso àquele e-mail, entende? Porque aquele e-mail é corporativo. Você entende que ele vai rastrear aquele e-mail sempre, tá? Beleza? Vamos dar continuidade. A gente está quase concluindo. Na verdade, essa segunda aula vai ser bem rápida. Vai ser bem curtinha. Gente, e quando, por exemplo, a vítima morreu? É uma vítima de homicídio, tá? Então, assim, ó, a pessoa morreu, tá? Foi encontrado um corpo e aí o objetivo é buscar autoria, né? Buscar aí né, os indícios aí de autoria, né? Para se responsabilizar, né? Então, o autor aí desse homicídio. E aí, o que se solicita, né? Conversa-se com o cônjuge, né? Com o companheiro, né? Com o pai dessa vítima, ou então com o filho dessa vítima, e se solicita. Só, olha, eu posso acessar os dados telefônicos, eu posso acessar o WhatsApp, ver as conversas, né? Que ele tinha, quem sabe com essas conversas eu consigo ter alguma informação relevante sobre o ocorrido, né? E aí, neste caso, tá, o STJ entende que pelos dados serem da vítima, tá, não é necessária a autorização judicial, tá bom? Então, nesses casos aí não precisa autorização judicial. Se o cônjuge ali autorizar, que o policial ali, né, verifique naquele momento, tá tudo certo. Beleza? Gente, serendipidade, tá? Serendipidade que também é chamada de encontro fortuito das provas, tá? Como é que funciona, tá? Esse aqui é o seguinte, é quando, por exemplo, quando uma prova de um crime ele é descoberto a partir da investigação de um outro fato. Então, por exemplo, tô eu lá, investigadora, tô investigando o caso de pedofilia com uma interceptação telefônica de um autor X que vende, por exemplo, materiais pornográficos para o sujeito Y. Então, eu estou ali monitorando aquela situação de vendas de materiais pornográficos, tá? E aí, naquelas alturas do campeonato, eu descubro que ocorreu um crime de homicídio numa situação tal. Entende? Então, assim, ó, a autorização que eu tinha era para investigar aquele crime de venda de material pornográfico entre o sujeito X e o sujeito Y. Mas, enquanto eu estava captando os dois, eu descobri um crime de homicídio. Essa é a serendipidade.
Esse é o encontro fortuito das provas. E aí, neste caso, tanto o STF quanto o STJ, eles entendem, tá, que neste caso, tá, não, não necessita o crime descoberto ali, o crime de homicídio, por exemplo, que eu descobri, ele não necessita ter conexão com o fato que eu estava investigando, tá? Porque, em primeiro lugar, deve-se colocar a necessidade do Estado em punir as infrações penais que estavam ocultas. Então, ele entende o seguinte: não, eu tinha autorização para ouvir eles dois. Então, eu acabei descobrindo uma outra infração. E mesmo que aquela infração de homicídio não tenha nada a ver com a pornografia em questão desses dois aqui, eu descobri um outro crime, sim. As provas que eu consegui obter com essa interceptação são lícitas. Tá tudo certo. Tá ok? Isso é serendipidade. Tá ok, gente? E aí, assim, ó, a serendipidade, ela pode ser tanto objetiva quanto subjetiva, tá? A objetiva, então, é quando se descobrem novos crimes, tá? Que então, como a prof citou o exemplo, né? Você está investigando ali entre dois autores um crime, né? Crime de pornografia, tá se constituindo toda aquela questão de materialidade e tal, né? Tá embasando mais a tua investigação. E aí, essa situação. Agora, a serendipidade subjetiva é, por exemplo, eu estou investigando o autor X e Y. E aí, no andar da carruagem, eu descubro que aparece o investigado I, o W e o Z. Entende? Aparecem mais pessoas que não estavam sendo investigadas e que também são autores do crime, tá? Que também acabam sendo investigadas também, porque também estão cometendo delito. Tá? Então, a serendipidade pode ser objetiva, ou seja, um novo crime a ser descoberto, ou serendipidade subjetiva, quando do mesmo crime que eu estava investigando aparecem novos autores. Belezinha? Gente, interceptação telefônica de prospecção. Prof, o que é isso? Gente, só o nome que é difícil, mas é bem tranquilo, tá? Gente, essa interceptação telefônica, ela não é admitida, tá, prof? Mas primeiro, o que é isso, tá? Gente, a interceptação telefônica de prospecção é basicamente uma interceptação telefônica que ela é desconectada de uma infração penal específica. Ou seja, é uma interceptação que ela é realizada por meras conjecturas para descobrir se uma pessoa está ou não envolvida numa infração penal. Ou seja, eu não sei se aquele cara está cometendo ou não algum crime. Então, vamos interceptar o telefone dele? Tipo, eu não tenho indícios razoáveis. Aí a gente entra naquela questão lá do artigo 2º, lembra? Lá do artigo 2º que diz, se não tiver indícios razoáveis de autoria, eu não posso. Então, basicamente, lá já dá para fundamentar aqui que interceptação telefônica de prospecção, ou seja, quando não se tem uma infração penal específica, ou seja, tá, mas ele é autor de que crime? O que esse cara cometeu? Não sei. Não sei que crime esse cara cometeu, não faço a menor ideia. Eu acho que ele está cometendo pornografia, mas eu não tenho certeza. Tá. A interceptação telefônica é uma violação à comunicação. É muito grave. Então, assim, não pode. Tá? Então, assim, ó. A interceptação telefônica, ela somente cabe para investigação para pós-crimes, ou seja, para quando a pessoa já cometeu crimes e eu vou investigar, mas não para pré-crime, ou seja, a pessoa vai cometer um crime, então vamos investigar ela, tá? Então, vamos falar dos crimes, né? Para finalizar, gente. Então, assim, ó, o artigo 10 traz sobre o crime referente à interceptação telefônica, tá? Constitui crime realizar interceptação telefônica, ou de informática ou telemática, promover escuta ambiental, ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Então, eu, como policial, vou lá e realizo,
né, essa escuta telefônica sem a prévia autorização judicial, eu cometo esse crime. E aí a reclusão de 2 a 4 anos mais a pena de multa, tá? Então, ou então, com os objetivos, né? Eu, por exemplo, eu tenho um desafeto, né? Ou, por exemplo, eu tenho ciúme do meu marido e aí eu vou lá e eu justifico que tal pessoa cometeu um fato e eu grampeio o telefone do meu marido e boto ele na escuta telefônica para conseguir colocar, eu escutar ele, por exemplo. Esse objetivo, isso é um objetivo autorizado em lei? Não. Eu acabei de cometer esse crime, tá? Então, ó, fiquem de olho, ó, gente. Parágrafo único, tá? Então, vai incorrer nessa mesma pena aí de 2 a 4 anos a autoridade judicial, tá? Ou seja, o juiz que determina a execução de conduta prevista no caput desse artigo com o objetivo não motorizado em lei, tá? Então, o juiz que determina, né, que seja feita uma interceptação telefônica com um objetivo diverso do que é o previsto em lei, tá? Que seja realmente para produção de prova. Belezinha? Gente, segundo crime, então, né? Que tá, é o artigo 10A, né? Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial quando esta for exigida, né? Então, assim, mesma coisa, mas claro, pelo princípio da especialidade, né? Foi criado, então, o artigo 8º-A, trazendo essa questão da captação ambiental, né? Por esses sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos, automaticamente o legislador trouxe a previsão aí do crime, né? Por esse uso indevido aí, tá, gente? E aí, neste caso, reclusão também de 2 a 4 anos, mais a pena de multa. E aí, lembra que a prof falou lá da captação ambiental? Então, assim, ó, se a pessoa, ela capta ambientalmente alguma conversa, alguma situação, mas ela capta aquilo. Por exemplo, eu tô aqui na situação e eu tô captando aqui uma situação com eu junto, não é crime, tá? Então, se não é crime se a captação é realizada por um dos interlocutores, ou seja, por uma das pessoas que estão participando, tá? Esse é o parágrafo primeiro. Belezinha, gente? Concluímos então. A prof trouxe os elementos que consideram mais importantes sobre a lei de interceptação telefônica e a gente se encontra então na próxima aula em que a prof vai falar sobre homicídio. Belezinha? Gente, um abraço muito forte e bons estudos!